Hoje eu também quero aqui dar a minha contribuição para a campanha Brasil Parasita. Sim, nós temos que abordar, né, o que vem fazendo um grupo que na internet é conhecido como Brasil Paralelo. Brasil Paralelo apareceu há alguns anos disputando a história. E eu sempre repito isso aqui, gente. A história, ela não é algo preso ao passado, né? A gente estuda história também para compreender o presente, para entender o mundo. Desse modo, disputar a compreensão da história é uma ferramenta política. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. A gente pode utilizar a história a partir do que os profissionais da história produzem, né, e junto a outros profissionais que colaboram. Então você vai ter colaboração de historiador com antropólogo, com arqueólogo, enfim. Aquilo que é produzido academicamente é muito rico e tem muito debate. Inclusive, muita coisa que é produzida pode ser depois superada. Isso também é produto dos debates acadêmicos dentro da história. Então a questão não é nem revisitar alguma coisa que era tida como consensual ou quase consensual, já que dentro das ciências humanas é difícil apontar consensos absolutos. Você pode rediscutir, revisitar, isso acontece. Também é normal a gente enxergar diferentes formas de contar a história, e todas elas, por mais diferentes que elas possam parecer, podem ser válidas, serem versões academicamente corretas da história. Então a gente tem muitas linhas de pesquisa em história. Então a gente pode ter uma linha de pesquisa mais ligada aos aspectos econômicos, a gente pode ter outra mais ligada aos aspectos culturais, enfim. A questão que vai determinar se, de fato, aquilo que a gente está estudando é uma historiografia séria é um método. Há um método na história. Você pode ter diferentes linhas de pesquisa, mas você não pode simplesmente abandonar o método da história, ou, para ser ainda mais rigoroso, os métodos da história. O que o Brasil Paralelo faz é não utilizar da ferramentaria científica da história, dos métodos da história, das linhas de pesquisa da história. Então, eles não apenas disputam o passado dentro daquilo que a gente poderia chamar aqui de regras do jogo, tá? Da Academia de História. Eles disputam o passado a partir de uma idealização meramente política. E por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque se essas teses, na forma que eles apresentam, fossem defendidas academicamente, eles, para conseguir aprovar estas teses, necessariamente precisariam seguir os caminhos metodológicos da história. Teriam que apresentar isso para os seus pares, para uma banca que poderia revisitar suas fontes, avaliar seu quadro teórico. No entanto, eles não fazem isso. Eles utilizam fontes de uma historiografia anterior à sistematização científica da história enquanto ciência humana. Então, eles vão usar registros que eram considerados materiais historiográficos datados, geralmente com forte cunho positivista, ou seja, a história dos vencedores. Então, vão pegar documentos europeus de época para se referir ao Brasil e tratar esses documentos como provas cabais das coisas que eles estão defendendo. Veja, isso é rechaçado pela história. Isso não é um método válido para você apresentar uma tese na academia de história. Então vejam, o que eu estou aqui dizendo é, isso é um grupo de mídia. O Brasil Paralelo é um grupo de mídia que utiliza a história. Então não se trata de conhecimento acadêmico de história que eles estão produzindo. Eles estão produzindo peças publicitárias utilizando a história. Se isso fosse ciência, né, se fosse historiografia, eles teriam condições de apresentar estas teses na academia de história. E aí
como em qualquer outra ciência, isso seria revisitado por pares e poderia ser escrutinado, avaliado, debatido, e aí sim eles poderiam dizer que têm ou não razão. Veja, o problema não está em eles terem uma visão da história. O problema está nessa visão não ser uma visão produto do método da história, do método acadêmico da história. Então, é por isso que eles não são um grupo de profissionais da história, né, produzindo trabalhos acadêmicos. Eles são um grupo de mídia, produzindo peças publicitárias. E são altamente enviesadas, porém muito bem financiadas, muito bem produzidas, e que têm uma estratégia, né, de marketing baseada, por exemplo, em tráfego pago, em um bom uso de redes sociais para conseguir maior engajamento a partir de escolha de palavras-chave, para conseguir trabalhar com os algoritmos. Eles construíram uma rede, tá, de influenciadores, porta-vozes, âncoras, enfim, você pode chamar de muitas maneiras, que têm seus canais, sustentam essas narrativas, e esses mesmos são aqueles que são utilizados nas suas melhores produções, que são essas que visivelmente são mais bem patrocinadas. Afinal de contas, a gente consegue ver o resultado das produções e a gente sabe que esse tipo de produção custa dinheiro. Então acaba causando um impacto muito grande. Por quê? Por exemplo, quando você vai digitar questões que são trabalhadas na sala de aula em história, na educação básica, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, muitas vezes, eu me arriscaria a dizer que, possivelmente, na maioria das vezes, entre os primeiros links que vão aparecer nas dinâmicas de busca são os links das produções do Brasil Paralelo. E essas produções, elas trazem uma narrativa histórica que não é produzida a partir de metodologia científica da história. E que, quase 100% das vezes, apresenta uma versão conflitante com aquela produzida na academia. Ou seja, isso atrapalha o trabalho dos professores sérios que estão tentando trabalhar com fontes históricas, com material historiográfico avaliado por profissionais da história. Então é importante que a gente faça esse esforço de mostrar para as pessoas que é disso que se trata. Se eles fossem profissionais da história, essas teses não estariam sendo apresentadas em peças de propaganda de uma empresa de propaganda, de mídia. Essas teses estariam sendo apresentadas academicamente. No entanto, eles não usam esse tipo de fonte acadêmica. Quando usam, eles vão apelar para revisionismos históricos. E veja, o problema não está em revisitar a história, como eu disse há pouco. O problema é você fazer um review da história sem obedecer os critérios, os caminhos metodológicos da história enquanto ciência, ou enquanto pretensa ciência, porque isso aí também é um debate. Então vejam, quando você pega um texto que é classificado como esse tipo de revisionismo, o que isso significa? Significa que aquilo foi publicado, mas quando revisitado por pares, não se sustentou. Seja por erros metodológicos, seja por erros de tratamento das fontes primárias e secundárias, seja pelo próprio enviesamento da narrativa. Então, o que eles fazem é ou utilizar fontes datadas, a partir de uma perspectiva muitas vezes positivista, de avaliar o documento e não as circunstâncias às quais o documento está inserido e tudo mais que deve ser avaliado num processo de avaliação crítica e séria da história, ou usam essas fontes que são consideradas esse tipo de revisionismo. Tem ainda uma terceira opção, que é a opção de pegar, inclusive, fontes sérias, de bons historiadores sérios, porém tirar de contexto para sustentar também uma determinada narrativa. Então veja, o problema não é eles serem de direita, que eles são. O problema não é se eles conservadores. Nós vamos ter historiadores conservadores. O problema está na forma como eles constroem a sua narrativa.
que é uma forma que não obedece critérios técnicos da história. E toda a disciplina do conhecimento tem lá os seus próprios caminhos metodológicos, os seus próprios critérios técnicos, né? Porque senão vira uma bagunça. Né? Por que, por exemplo, a gente tem tantos problemas quando jornalistas resolvem publicar textos contando história? Justamente a questão do método. Infelizmente, a maior parte dos jornalistas, né, não conhece os caminhos metodológicos da história. Por quê? Porque eles fizeram uma faculdade de jornalismo e não uma faculdade de história. Coisas que têm natureza completamente diferente. E muitas vezes, por mais que eles tenham acesso a bons materiais, eles não vão ter os melhores trabalhos. Um exemplo clássico disso é aqueles livros mastodônticos sobre a ditadura lá do Hélio Gaspari, né? Que teve acesso a arquivos, fontes interessantíssimas, porém, dificilmente os professores das faculdades de história utilizam esse material como principal referencial. Ou não utilizam, ou vão utilizar apenas como acessório, em função de ter ali algumas fontes que os outros não têm, até porque o Hélio Gaspari nunca mostrou isso para ninguém, e isso é um problema. Né? A gente tem que compartilhar as fontes quando vai fazer um trabalho acadêmico de história, justamente para que os pares, os outros profissionais da área, possam avaliar o que a gente está fazendo, para saber se aquilo que a gente está fazendo não é uma grande bobagem. Entendem? Ah, Humberto, quer dizer que não dá para confiar em texto que aborda história escrito por jornalista? Não. Eu não disse isso, eu disse que normalmente dá problema, mas nós vamos ter alguns jornalistas que fazem bons trabalhos. Mas, na dúvida, prefira o texto de um historiador. Se o texto é de história, prefira de um historiador. De preferência que tenha sido publicado academicamente. Tá? Sei lá, uma tese de mestrado, né, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma coisa assim, que depois virou um livro comercial.